chamado para sonhar. Você nasceu para sonhar grande. Dentro do seu coração, Deus colocou projetos, desejos e visões que vão muito além do que seus olhos podem enxergar. O problema é que muitas vezes o medo, a insegurança e as palavras negativas das pessoas diminuem aquilo que Deus quer fazer crescer. Mas hoje o Senhor te chama para levantar a cabeça e voltar a acreditar. Não aceite viver uma vida pequena quando você serve a um Deus infinito. Seus sonhos não são loucura, eles são sementes divinas plantadas na sua alma. Cada vez que você pensa que não é capaz, Deus te lembra que Ele é capaz por você. Sonhar alto não é arrogância, é fé. É reconhecer que o Deus que você serve é maior do que qualquer limite humano. Chegou o tempo de romper barreiras mentais e espirituais. Deus está te convidando a sonhar outra vez, sem medo, sem vergonha e sem dúvidas. O tamanho do seu Deus. Muitas pessoas sonham pequeno porque acreditam em um Deus pequeno. Mas o seu Deus é grande, poderoso, soberano e ilimitado. Ele criou o céu, a terra, o universo e tudo que existe apenas com uma palavra. Então por que você insiste em pensar que Ele não pode transformar a sua vida? O tamanho do seu sonho revela o tamanho da sua fé. Quando você entende quem é o Deus que te acompanha, seus pensamentos começam a mudar. Nada é impossível para aquele que crê. Não existe porta fechada que Deus não possa abrir. Não existe ferida que Ele não possa curar. Não existe história que Ele não possa restaurar. Hoje Deus quer ampliar a sua visão. Ele quer te tirar do lugar da incredulidade e te levar para o território dos grandes milagres. Creia, seu Deus é maior que seus problemas. Rompendo com o passado. Para sonhar alto é preciso se libertar do passado. Muitas pessoas vivem presas a erros antigos, fracassos antigos e palavras antigas. Mas Deus não te enxerga pelo que você foi, e sim pelo que você pode se tornar. O passado não define o seu futuro. Aquilo que deu errado ontem não tem poder para impedir o que Deus vai fazer amanhã. Você não é um fracasso, você está em construção. Deus nunca desistiu de você, mesmo quando você pensou em desistir de si mesmo. Hoje Ele te chama para romper correntes emocionais e espirituais. Levante-se das cinzas e volte a acreditar. Os grandes sonhos nascem em corações curados. Deus quer renovar sua mente, restaurar sua autoestima e te mostrar que ainda existe muito pela frente. O melhor de Deus para a sua vida ainda não aconteceu. A força da fé. Para sonhar alto, é preciso se libertar do passado. Muitas pessoas vivem presas a erros antigos, fracassos antigos e palavras antigas. Mas Deus não te enxerga pelo que você foi, e sim pelo que você pode se tornar. O passado não define o seu futuro. Aquilo que deu errado ontem não tem poder para impedir o que Deus vai fazer amanhã. Você não é um fracasso, você está em construção. Deus nunca desistiu de você, mesmo quando você pensou em desistir de si mesmo. Hoje Ele te chama para romper correntes emocionais e espirituais. Levante-se das cinzas e volte a acreditar. Os grandes sonhos nascem em corações curados. Deus quer renovar sua mente, restaurar sua autoestima e te mostrar que ainda existe muito pela frente. O melhor de Deus para sua vida ainda não aconteceu. Enfrentando o medo. O medo é o maior inimigo dos grandes sonhos. Ele tenta te convencer de que você não vai conseguir, que não é capaz e que não vale a pena tentar. Mas o medo não vem de Deus. Deus te deu espírito de coragem, de poder e de ousadia. Cada vez que você vence o medo, seu sonho fica mais perto de se tornar realidade. Não permita que experiências ruins paralisem sua caminhada. O medo quer te manter no mesmo lugar, mas Deus quer te levar para lugares altos. Enfrente aquilo que te assusta confiando no Senhor. Coragem não é ausência de medo, é avançar apesar dele. Hoje Deus está te dizendo, não temas, eu estou contigo. Seus sonhos são maiores que seus temores. Você foi criado para conquistar e não para recuar. Deus acredita em você. Mesmo quando ninguém acredita, Deus acredita. Mesmo quando você duvida de si mesmo, Deus continua confiando em você. Ele conhece seu coração, sua essência e seu potencial. Antes de você nascer, Ele já tinha escrito uma história de vitória ao seu respeito.
As pessoas podem não entender seus sonhos, mas Deus entende. Elas podem te criticar, mas Deus te sustenta. Nunca baseie seu valor na opinião dos outros. O céu torce por você. Deus não te criou para viver uma vida comum. Ele te criou para marcar gerações. Quando você pensa em desistir, Deus te levanta. Quando você chora, Ele te consola. Quando você se sente fraco, Ele te fortalece, acredite. Se Deus colocou esse sonho em seu coração, é porque Ele pretende realizá-lo. O poder da oração. Grandes sonhos nascem de grandes orações. Quando você dobra os joelhos, o céu se abre ao seu favor. A oração é o lugar onde o impossível começa a se tornar possível. É ali que Deus renova suas forças, clareia sua visão e fortalece sua esperança. Nunca subestime o poder de falar com Deus. Seus sonhos precisam ser regados com oração todos os dias. Antes de contar seus planos às pessoas, apresente-os ao Senhor. Ele sabe o caminho certo, o tempo certo e a direção correta. Quem ora não desanima facilmente. Quem ora recebe estratégias divinas. Quem ora aprende a esperar com paciência. Se você quer viver grandes realizações, construa uma vida de oração. Deus ouve cada palavra que sai do seu coração. Aprendendo a esperar. Sonhar alto também exige aprender a esperar. Nem tudo acontecer no momento que desejamos. Existe um tempo determinado por Deus para cada coisa. A pressa pode destruir o que a paciência iria construir. Muitas vezes Deus está te preparando antes de entregar a bênção. O silêncio de Deus não significa abandono, significa preparação. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você confia, Ele organiza detalhes. Não se desespere porque ainda não aconteceu. Grandes sonhos passam por processos. Aprenda a esperar sem murmurar, sem duvidar e sem perder a fé. Deus nunca se atrasa. O relógio dele é perfeito. Quando chegar a hora certa, aquilo que você tanto espera vai acontecer de forma muito maior do que você imaginou. Supere as críticas. Quem sonha alto sempre será criticado. Pessoas pequenas não entendem sonhos grandes. Muitos vão dizer que você está exagerando, que é impossível, que não vai dar certo. Mas não deixe que vozes negativas calem a voz de Deus dentro de você. Se José tivesse ouvido seus críticos, nunca teria se tornado governador. Se Davi tivesse desistido por causa das palavras dos outros, jamais venceria Golias. As críticas fazem parte da caminhada, mas elas não podem controlar seu destino. Aprenda a ouvir a Deus e ignorar o que tenta te diminuir. Você não precisa da aprovação humana para viver o propósito divino. Continue sonhando, mesmo que ninguém acredite. Deus é maior que qualquer opinião contrária. Trabalhe pelos seus sonhos. Sonhar alto não é apenas esperar, é também agir. Deus abençoa mãos que trabalham e corações que perseveram. Fé sem atitude não produz resultados. Se você tem um sonho, dê passos na direção dele. Estude, se prepare, se dedique e faça a sua parte. Deus abre portas para quem se movimenta. Grandes conquistas exigem esforço, disciplina e determinação. Não espere condições perfeitas para começar. Comece com o que você tem e Deus multiplicará o resto. Cada pequena atitude te aproxima do grande propósito. Não desista diante das dificuldades. Elas fazem parte do processo. Quem trabalha com fé nunca trabalha em vão. Deus honra aqueles que não têm medo de lutar por aquilo que Ele prometeu. Não limite Deus. Muitas vezes o único limite para os seus sonhos é a sua própria mente. Você diz que é impossível, mas Deus diz que é possível. Você olha para suas fraquezas, mas Deus olha para o poder dele. Pare de colocar Deus dentro das suas limitações humanas. Ele pode fazer infinitamente mais do que você imagina. Seus pensamentos precisam ser renovados pela fé. Quando você amplia sua visão, Deus amplia seus horizontes. Não reduza seus sonhos ao tamanho das suas condições atuais. Deus não depende do que você tem. Ele depende da sua confiança. Permita que o Senhor te leve além do que você sempre sonhou. O impossível se torna possível quando Deus está no controle. Deus abre caminhos. Talvez agora você não veja saída. Talvez pareça que todas as portas estão fechadas. Mas o Deus que você serve é especialista em abrir caminhos onde não existem. Ele faz surgir oportunidades no deserto,
cria pontes sobre abismos e transforma situações impossíveis. Quando tudo diz que não, Deus diz que sim. Seus sonhos não dependem de sorte, dependem do favor de Deus. Ele pode mudar sua história em um único dia. Nunca duvide do poder dele. Continue caminhando em fé, porque o Senhor já está preparando algo grande para você. O caminho pode parecer difícil, mas com Deus, ele se torna possível. Creia, o melhor ainda está por vir. Perseverança. Nenhum sonho grande se realiza sem perseverança. Haverá dias difíceis, momentos de cansaço e vontade de desistir. Mas quem desiste nunca alcança. Deus recompensa aqueles que permanecem firmes até o fim. Não pare no meio do caminho. Continue acreditando mesmo quando for difícil. Cada passo de fé te aproxima do milagre. As maiores vitórias pertencem aos que não desistiram. Se você cair, levante outra vez. Se chorar, enxugue as lágrimas e prossiga. Deus está vendo seu esforço. Ele honra a sua perseverança. Seu sonho é grande demais para ser abandonado por causa de uma fase ruim. O testemunho que virá. Tudo que você está vivendo hoje se transformará em testemunho amanhã. Deus vai usar sua história para inspirar outras pessoas. Aqueles que duvidaram vão ver o que o Senhor fará na sua vida. Seus sonhos realizados serão prova viva da fidelidade de Deus. Cada luta enfrentada terá valido a pena. Você contará com alegria tudo o que Deus fez por você. O choro de hoje será substituído por celebração. Não despreze o processo, porque ele está construindo um grande testemunho. Deus vai te honrar diante de todos. O mundo verá que vale a pena confiar no Senhor. Prepare-se. Sua vitória será maior do que você imagina. Hoje Deus está falando diretamente ao seu coração. Volte a sonhar grande. Não aceite uma vida pequena, medrosa e limitada. Você serve a um Deus enorme, poderoso e fiel. Ele pode transformar sua realidade, restaurar seus projetos e te levar a lugares que você nunca imaginou. Levante-se em fé. Declare que seus sonhos estão nas mãos do Senhor. Entregue seus planos a Ele agora mesmo. Diga: Deus, eu creio no impossível. Chegou o tempo de romper, de avançar e de conquistar. Não importa o que você viveu até aqui, o futuro que Deus tem para você é muito maior. Sonhe alto, porque seu Deus é grande. E quem caminha com um Deus grande está destinado a viver coisas extraordinárias. Se você sentiu Deus falando com você através desta palavra, não foi por acaso. O Senhor te trouxe até aqui porque Ele quer renovar sua fé e reacender seus sonhos. Por isso, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e caminhe conosco todos os dias em oração e esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que está desanimado, precisando de uma palavra de vida. E escreva nos comentários: eu creio no meu Deus grande. Vamos juntos crescer na fé e sonhar alto com Cristo.